Olá, eu sou Éder, sou assessor de investimentos, sou coach e mentor financeiro. E se, assim como eu, você também é um entusiasta do mercado financeiro e quer garantir a continuidade, a tranquilidade da sua vida financeira, quer garantir que irá conseguir comprar o conforto para sua família, eu sugiro a você que estude um pouquinho. Eu tenho um material e os convido para que tirem alguns minutos para a gente trocar algumas informações aqui. Peço licença para compartilhar a minha tela com vocês. Quero deixar os meus contatos. Então, eu sou Éder Marinho Baerdi, sou coach, mentor financeiro, assessor de investimentos. Aqui está o meu WhatsApp e aqui está o meu e-mail. Caso você tenha alguma dúvida, algum questionamento ou algum comentário para fazer, fique muito bem à vontade para me mandar um WhatsApp ou me mandar um e-mail sem problema nenhum. Eu digo sempre que ter lucro é saber investir e administrar o seu dinheiro. Antes de tudo, a gente precisa saber investir e administrar tudo na nossa vida financeira. Para que a gente tenha clareza nos números que desejamos chegar lá no futuro, eu peço para que a gente consiga fazer aqui uma análise, uma reflexão sobre esforço e resultado. Muitas pessoas, elas se esforçam bastante, trabalham bastante, estudam bastante e estão, em algum momento, ficam insatisfeitas com o seu resultado financeiro. Então, como você pode ver aqui no quadrante em laranja, tem um nível de esforço maior e um resultado menor. O que a gente quer no futuro, na realidade, é ir passando os quadrantes ao passar do tempo, aos poucos. Aqui no quadrante B, a gente tem um nível de esforço que continua sendo conforme o quadrante A, porém, o nível de resultado já é um nível de resultado maior do que o quadrante A. Isso acontece quando você começa a ter planejamento, ter clareza e você consegue, em algum momento da vida, melhorar os seus resultados, tanto no que tange a sua capacidade de economizar, somado à rentabilidade dos produtos que você deixa seu dinheiro investido. Aqui no quadrante C, você nota que o nível de esforço já é igual ao nível de resultado do quadrante B, e o nível de resultado é maior do que o nível de resultado do quadrante B. É a inversão de valores. É o resultado de você ter um projeto, ter de forma clara, de forma sucinta, um planejamento financeiro e executar. Em algum momento da vida, se você fizer tudo certo, você terá um nível de resultado muito maior em relação ao seu nível de esforço. O que eu quero dizer com tudo isso? Vamos pensar, você, quando tiver 60 anos de idade, 70 anos de idade, a gente vai ter um nível de esforço pequeno, pelo menos é isso que a gente quer, a gente não quer trabalhar por necessidade e a gente quer ter conforto financeiro, a gente quer ter dinheiro sobrando. Se é esse o objetivo que você tem, assim como eu peço para que continue assistindo esse material, que vai ter informações bastante importantes e bastante interessantes. Eu faço uma pergunta, um questionamento: o que eu quero da minha vida financeira? O que eu preciso da minha vida financeira? O que esperar da minha vida financeira? Eu estive hoje de manhã, hoje pela manhã, conversando com um cliente e ele tem o objetivo de juntar um certo dinheiro e que esse dinheiro fará com que ele não trabalhe mais por necessidade. Mas ele estava bem equivocado referente aos valores. O montante que ele precisa para começar a retirar os resultados, os juros, à medida que isso não impacta mais o seu montante principal,
é um valor bem alto e ele não esperava esse valor. Então, a gente precisa realmente fazer cálculo, fazer um planejamento, quanto tempo eu consigo fazer os meus aportes e depois quanto tempo eu consigo resgatar esses valores e que isso não seja um problema para o futuro, caso eu viva mais do que o esperado. A gente sabe que a expectativa de vida das pessoas está aumentando cada vez mais, as pessoas estão vivendo até 80, 90, 100 anos, e a gente precisa garantir que a gente vai ter dinheiro e vai ter continuidade da nossa vida financeira e familiar durante todo esse processo da nossa vida. Para que isso realmente aconteça, eu preciso que você meça quais são as suas recompensas. Liste quais são as suas recompensas. Um lado, as recompensas imediatas, ou seja, aqueles gastos que você aproveita logo, é a compra de um sapato, é a compra de uma roupa nova, é uma viagem que você, porventura, venha a fazer. E a troca desse valor que você gastaria agora, investido num produto que tenha rentabilidade real e grande e forte, essa rentabilidade sustentável, trocada por uma recompensa futura, ou seja, é você gastar com aquele dinheiro que você iria gastar agora, mas gastar lá no futuro. Talvez você consiga consiga fazer compras bem maiores, em vez de comprar uma camisa, você consiga comprar 10 camisas, em vez de você fazer uma viagem agora, você consiga fazer um tour de 2 meses por aí. Então, esse é o objetivo que faz com que a gente consiga medir as nossas recompensas, as que são imediatas e as que são futuras, tá certo? Eu preciso também saber em que fase da vida eu estou. Se eu estou na fase de acumular recurso, é quando a gente ainda está trabalhando bastante, está correndo atrás, está se desenvolvendo enquanto profissional. E existe a fase de rentabilizar. Eu digo que essa fase de acumular e rentabilizar, ela tem que ser em conjunto, independente da idade. Hoje, já tenho vários pais que estão bastante conscientes e já guardando dinheiro para o filho, que ainda é bem novo, 1 ano de idade, até menos do que isso. Isso faz com que essa pessoa não venha a ter falta de dinheiro lá na frente. Essa expectativa é garantir a faculdade, garantir os estudos de um filho ou de um familiar, ou garantir a sua própria aposentadoria, isso faz total sentido. Porque uma hora, em algum momento da vida, a gente vai começar a distribuir esse dinheiro, ou seja, gastar esse dinheiro. Eu não quero ser o mais rico do cemitério, acredito que você também não. Mas eu quero aproveitar aquilo que eu consegui acumular durante a minha vida. E isso vai acontecer em algum momento. A gente só precisa fazer com que não falte dinheiro para quando a gente estiver mais velho. Eu preciso e eu peço que você tenha comprometimento com o seu próprio resultado. A gente precisa ter esse compromisso. A gente precisa garantir que aquilo que a gente planejar agora realmente irá acontecer. Isso começa com você tendo clareza do seu orçamento. Você precisa saber no centavo quais são os seus ganhos e quais são os seus gastos. Vamos começar aqui falando sobre os ganhos. Então, você pode ter o seu salário, você pode ter o seu aluguel, caso você tenha alguma sala comercial, ou se você tem algum apartamento alugado, enfim. Se você não tem nada disso, comece a pensar nesse produto. Existem fundos imobiliários que pagam aluguel de forma mensal e é possível você investir valores bem pequenos, R$500, R$1.000, R$100 já é possível fazer esse tipo de investimento e começar a ganhar aluguel de forma mensal. Se você tem alguma pensão, hora extra, 13º, dividendos de ações que você tenha comprado ou dividendos de empresas que você participa, que você é acionista ou que você
é um dos sócios. Investimentos lá em renda fixa, se você tem algum retorno sobre algum investimento em renda fixa, se você fez algum negócio, por exemplo, comprou um carro por 50 mil, vendeu por 52, ganhou 2 mil reais, são negócios. Outras aplicações, outras possibilidades de aplicações, como fundos multimercado, fundo de ações, e aí você chega no total. O que eu quero passar para você com esse slide, com esse propósito? Que você precisa, durante a vida, construir diferentes alternativas de renda. Se você tem um salário, digamos, de 2 mil reais, ou 10 mil reais, ou 100 mil reais, não interessa. Em algum momento, nós vamos ter que construir esse resultado em aluguel, em dividendos, em investimentos, em aplicações, porque eles são resultados provenientes de renda passiva, ou seja, não interessa se você trabalhou ou não trabalhou, esse dinheiro vai entrar na sua conta, independente se passa chuva ou passa sol. Então, eu já começo a entender aqui que eu preciso criar alternativas de renda. E eu convido vocês para conhecer diferentes alternativas de renda. Aqui eu tenho o orçamento pessoal, né? Eu preciso saber exatamente o quanto que eu gasto com habitação, com transporte, com saúde, com educação, com imposto, com lazer, com futuro. Quanto que você gasta para o futuro, porque ele deve estar dentro do seu orçamento. E assim você tem um número total de despesas fixas. Isso faz com que você tenha uma leitura total da característica do teu orçamento e, quando for necessário, você sabe onde você consegue diminuir as despesas ou não. Ela não fica intangível, né? Não fica difícil de você imaginar onde que você pode diminuir os gastos. Linha dura aqui no seu orçamento pessoal. Muito cuidado. Você precisa fazer com que no final do mês sobre dinheiro. Não existe outra regra, não existe outra alternativa. A regra, na verdade, ela é muito simples. A gente precisa ficar superavitário, a gente precisa fazer com que sobre dinheiro no final do mês, no final do trimestre, do semestre, no final do ano, para garantir com que todas as suas vontades sejam realmente conquistadas. Para que isso aconteça, defina suas metas. Defina. Por exemplo, digamos que você tem uma meta que seja curta, trocar o carro, por exemplo, vai ser lá em 2020. Então, você vai colocar o valor que você está pensando em adquirir esse carro e você vai trabalhar para juntar dinheiro em específico para esse fim, para esse tipo de meta. Mas você não pode deixar de fazer uma meta pensando no longo prazo, pensando na tua aposentadoria, pensando em garantir o futuro da sua família. Então, que essa meta seja bastante específica, ou seja, Éder, eu quero ganhar 10 mil reais dos valores de hoje, daqui 20 anos. Então, a gente tem que ir corrigindo a inflação, corrigindo os aportes, somando a inflação para saber o quanto de dinheiro que você precisa ter daqui um certo tempo com os valores atuais. Essa meta ela tem que ser mensurável, ou seja, é preciso medir, né? E é isso que a gente vai fazer. Eu consigo entregar para vocês uma ferramenta que dá uma visão muito clara em relação ao se o seu aporte e o seu acumulado até então será o suficiente para atingir a meta. E isso acaba com que você tenha resultados realmente bastante positivos. Essa meta ela tem que ser atingível, né? Não pode ser uma meta fantasiosa, porque senão certamente você vai se frustrar e desistir no meio do caminho, e o objetivo não é esse. Ela tem que ser também relevante, ou seja, garantir o futuro da família, para mim, é muito relevante. Se isso é importante para você, faz total sentido ter aquela meta naquele tamanho.
e ela tem que ter tempo, né? Ela tem que ter um tempo para poder medir, ou seja, estimule aí uma data, com tantos anos eu quero ter aquele recurso que eu tenho planejado, tá certo? Então, estabeleça a meta 1, a meta 2, a meta 3, a meta 4, a meta 5 e não deixe essa engrenagem quebrar. Não deixe com que as pessoas ou você mesmo desista da meta. Não deixe que as pessoas envolvidas dentro do teu ciclo familiar, se a meta for familiar, esse ciclo se quebrar. Né? Mantenha as pessoas motivadas, traga o resultado, meça, mostre que está dando certo, mostre que vocês vão chegar na meta e quando chegar nessa meta, aí vem a época da bonança, vem a hora de tirar o pé do acelerador e a hora de aproveitar, tá certo? Você precisa trabalhar 10 áreas dentro da vida financeira para que você tenha realmente resultado. A primeira delas é o orçamento. Então, isso aqui é uma ferramenta que se chama a roda da vida financeira. Nada mais é do que você dar nota para cada quesito dentro da tua condição financeira. Então, vamos imaginar, se você tem um orçamento organizado, se eu te pedir hoje, qual foi o teu ganho no mês de abril de 2017, ou de junho de 2018, ou um mês atrás, outubro de 2018, no centavo, você consegue me dizer quanto que você ganhou, quanto que você gastou e quanto que sobrou? Se você tem isso, você tem orçamento. Você analisa o teu orçamento e você tem planejamento. Se você não tem isso, dê a sua própria nota e comece a trabalhar com mais atenção em relação a esse primeiro quesito aqui, que é muito importante. A sua capacidade de economizar. Então, o quanto que você ganha, menos o quanto que você gasta. Isso gera uma economia. Ou déficit, né? Dependendo dos casos. E essa capacidade de economizar para você estar legal, estar confortável, dê sua própria nota, se precisa aumentar ou não. Autocontrole. Muitas vezes a gente acha que não é necessário ter o autocontrole de realmente anotar o quanto que gastou, realmente anotar o quanto que entrou de recurso para você, de resultado positivo. E é uma das coisas mais importantes. Ter o autocontrole faz total diferença para que você tenha clareza de como que se comporta a tua vida financeira. Conhecimento sobre investimentos. Dê a sua própria nota referente ao seu conhecimento sobre investimentos. Se você precisa melhorar ou não. Né? Eu acho que eu sou profissional do mercado e toda hora estou estudando. Nem eu mesmo sei tudo. Toda hora tem um produto novo e isso faz com que a gente tenha que sempre se manter atualizado. Se você tem meta, e essa meta é clara, é objetiva, é específica, mensurável e temporizável, dê a nota se você tem a meta ou não. Mindset, ou seja, suas crenças. Gente, tem gente que tem uma relação referente a comportamento muito ruim. Tem crenças que não são confortáveis, não são positivas. E isso faz com que as pessoas não realizem propósitos financeiros justamente porque acham que não dá certo, acham que é difícil, acham que tem problema. Não é difícil, é fácil, mas não é simples. Demanda, tem que acompanhar, tem que se integrar, tem que realmente fazer um acompanhamento maior. Persistência. Você é uma pessoa persistente, você segue no método, você corre atrás, você sabe que você precisa fazer um planejamento de 10, 20 anos e você não desiste no meio do caminho. Dê a sua nota para persistência. A relação com o dinheiro é outra coisa que você precisa dar a nota. Tem gente que não é a falta de dinheiro, tá, gente? Tem gente que tem muito dinheiro, mas a relação dele com o dinheiro é muito prejudicial para a vida dele. Porque talvez a pessoa tenha muita avaria, é uma pessoa que o assunto dinheiro faz ela ter brigas, independente se é pela falta do dinheiro ou pela sobra do dinheiro.
E, gente, juro composto. Se você não fizer cálculo de juro composto, você vai desistir, você não vai ter persistência. Faça muito cálculo de juro composto, pensando 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, porque a gente vai viver 50 anos. Eu pretendo ainda viver 50 anos, então o que adianta eu fazer cálculo para 20? Eu pretendo viver 50. Eu não entendo por que as pessoas fazem não gostam de fazer cálculo de juro composto de longo prazo. Eu te pergunto, você não deseja viver por longo prazo? Você não pretende viver por mais 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, eu não sei a sua idade? Você não pensa em chegar aos 90 anos de idade? Olha para o seu avô, olha para o seu pai, olha para o seu tio, olha para o seu amigo mais velho. Que idade ele tem? A gente precisa começar a se planejar pensando no longo prazo, porque senão nós vamos ter problema. Para que vocês saibam, apenas 1% da população consegue sobreviver com aquilo que acumulou durante a vida, o restante não. E eu quero fazer parte desse 1%. Na verdade, eu quero que a proporção das pessoas que conseguem viver com aquilo que acumulou durante a vida seja muito maior do que 1%. Deveria ser mais de 50%, mas não é. É porque falta isso tudo aqui que a gente está conversando. Você precisa também fazer blindagem financeira. Isso é assunto bastante específico, cada um tem uma característica, e se você tem alguma dúvida sobre blindagem, me mande um e-mail, me mande um WhatsApp, que a gente vai conversar melhor, entender a tua situação. Mas nada mais é do que garantir que o planejado realmente aconteça, independente se você tem algum problema durante o percurso ou não, tá certo? Vamos lá. Então, chegamos ao ponto, né? Qual é o valor que você precisa para que você tenha conforto, para que você tenha segurança financeira, para que nada te faltará no futuro, nem saúde, nem segurança, nem dinheiro para educação, que você tenha dinheiro para fazer viagens, que você consiga não trabalhar por necessidade financeira, né? Então, quanto que é que você precisa? Você já pensou sobre isso? A gente fez uma pesquisa. A gente fez uma pesquisa e a gente perguntou para as pessoas o quanto de dinheiro que elas precisam para se sentirem ricos. E a gente percebeu que as pessoas têm valores totalmente diferentes. Tem pessoas que com 100 mil reais na conta já se consideram ricas, outras 1 milhão é muito pouco, outras 100 milhões é muito pouco. Depende de cada condição. E então a gente chegou à conclusão que ser rico é possuir a quantia de dinheiro que lhe deixará confortável para você fazer aquilo que você deseja fazer, aquilo que você queira fazer. Então você precisa saber agora o que é que você precisa, que você quer fazer no futuro. Eu vou te dizer o que eu quero fazer quando eu tiver 55 anos, esse é o meu planejamento. Eu quero morar num lugar que eu me sinta bem. Provavelmente, aqui na minha cabeça, eu já sei como é que é esse lugar. Esse lugar me custa aproximadamente 3.500 a 4.000 reais por mês. Então, eu preciso ter mais dinheiro para me alimentar bem, preciso ter dinheiro para comprar o conforto para dentro desse lugar, para dentro dessa casa, e eu ainda preciso ter dinheiro para o meu lazer, eu ainda preciso ter segurança, reserva para minha segurança financeira, caso aconteça algum imprevisto, e eu ainda quero gastar. Eu ainda pretendo gastar boa parte do meu dinheiro quando eu realmente estiver aproveitando, na fase de estar aproveitando. Então, vai ter que ser um valor legal. Então, comece a pensar você também o que você está querendo lá no futuro. Eu não quero trabalhar por necessidade, isso está muito claro para mim. Vamos lá. Eu fiz 2 cálculos, tá? O primeiro cálculo é um cálculo que você acumula um certo valor e depois você resgata esse valor durante 30 anos. Tá? Acumula, depois resgata até o saldo ficar zerado. No cálculo inferior, debaixo aqui, é renda de 20 anos. Tá? Então, você acumula durante 20 anos e resgata sobre 20.
Primeiro lá de cima, primeiro perfil. A pessoa não possui nada para investir hoje, mas ela sabe que precisa juntar dinheiro e ela vai começar a se planejar para juntar dinheiro, pelo menos R$ 500 por mês. Ela vai fazer isso durante 300 meses, que é 25 anos. Se ela juntar na poupança, com rendimento de 0,38, ela vai ter um patrimônio acumulado total de 281 e uma renda por 20 anos de R$ 1.900, 1.915. É claro que para você corrigir esses valores, você vai ter que ir aumentando seu aporte de acordo com a inflação, porque daí você chega daqui 25 anos exatamente com esse resultado aí, com o valor colocado ao valor presente, valores de hoje. Se você trocar a estratégia, a primeira estratégia de sair da poupança e ir lá para fundos multimercados, onde a rentabilidade é bem possível que você chegue a 0,67 ao mês, você acumula R$ 409 mil e obtém essa renda, então, por 30 anos de R$ 3.700 até o saldo ficar zerado. Então, já melhorou bastante, né? Vamos para o quadrante de baixo. A pessoa já possui R$ 100 mil hoje, vai aplicar em poupança, que tem um rendimento de 0,38 aproximadamente. Ela vai acumular R$ 312 mil nesse período e vai resgatar durante 20 anos, então, 4.530. É um bom valor, mas dá para melhorar muito, né? Se você for para um fundo multimercado, você, em vez de acumular 312, vai acumular 741 e uma renda mensal até o saldo ficar zerado por 20 anos de R$ 8 mil. Apenas com R$ 100 mil hoje. Então, vale muito a pena a gente estudar, a gente buscar informação, buscar os produtos, conhecer, se inteirar, porque é o nosso resultado. Se você pretende ter esse resultado, vai ter que se dedicar um pouquinho, não tem jeito. Eu digo que ter dinheiro dá trabalho, então vamos ter um pouquinho de trabalho para garantir o nosso sucesso financeiro. O que eu tenho que fazer na prática? Primeiro, trabalhar o meu comportamental, né? Eu preciso ter um planejamento, eu preciso executar esse planejamento e eu preciso medir esse planejamento para ver se eu chego no meu resultado. É simples. Pelo menos de 6 em 6 meses eu preciso medir. Pelo menos de 6 em 6 meses. Vai depender muito da tua vontade e necessidade, o gosto, né, de fazer cálculo, de acompanhar investimentos. Para quem gosta dessa área, provavelmente vai começar a querer medir de 3 em 3 meses ou até de forma mensal. Se você precisa de ajuda, você vai me chamar para isso, eu vou conseguir te ajudar. Ou alguém da equipe, da minha equipe. Além da parte comportamental, você precisa se preparar na parte técnica, né? Que é conhecer o comportamento das pessoas, trabalhar perfil, conhecer indicadores da economia, conhecer tudo sobre renda fixa, conhecer tudo sobre fundos, tudo sobre ações, conhecer o mercado de opções, que é um mercado que você pode especular, mas, na verdade, ele serve para proteger as suas operações em bolsa, e o mercado futuro, que tem o mesmo viés. Dá para alavancar, mas a ideia é se proteger. E, por fim, montar uma carteira que seja eficiente. O que é uma carteira eficiente? Nada mais é do que você investir na hora certa, no produto certo, para o objetivo certo. A gente precisa ter esse cuidado. As pessoas hoje, está tudo misturado, está no mesmo produto, está na mesma rentabilidade, e não dá para melhorar. Se você tem objetivos diferentes, objetivos específicos, você vai conseguir alocar o seu recurso para aquele objetivo em específico, e isso melhora muito o resultado, porque você consegue se planejar e buscar taxas melhores para diferentes durations, que a gente chama duration, nada mais é do que o tempo que você deixa esse dinheiro investido, tá bom? Qual é que é o resultado das pessoas que têm isso tudo? Segurança financeira, liberdade financeira, tranquilidade, conforto, prazer, a pessoa vai conseguir comprar os seus prazeres e ainda fazer sucessão. Vai garantir com que tudo que você se planejou, acumulou, se você quiser, você vai conseguir deixar para seus herdeiros. E é isso que a gente precisa se preocupar. Não é para fazer sucessão de qualquer forma.
tem que ser de forma planejada, com o produto certo, para gastar menos, para não deixar cair no inventário e depois ter que pagar ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Morte, sobre algum recurso que não teria necessidade, e ainda pagar advogado que cobra lá 3, 4, 5, 10% sobre o patrimônio, dependendo da complexidade dessa sucessão, desse inventário. Tá certo? Na verdade, o que eu tenho de bom para oferecer para vocês, então? A gente tem um treinamento que eu desenvolvi ele durante muito tempo de forma presencial, ele ainda existe de forma presencial, mas agora em parceria com a Lumicep, opa, desculpa, foi sem querer, eita. Voltando aqui. Então, conforme eu vinha falando para vocês, em parceria aqui com a Lumicep, agora sim, voltando. Então, em parceria com a Lumicep, a gente criou esse curso que era de forma presencial, agora de forma online, onde você consegue fazer esse treinamento em casa, no seu tempo, na sua hora, olhando para aquilo que você acha que é mais importante para você. Esse treinamento se chama Como Enriquecer Investindo em Renda Fixa, Fundos e Ações. Então, por que enriquecer? Porque enriquecimento tem diferentes padrões. Enriquecer, na minha concepção, é possuir um volume total de dinheiro que lhe deixará confortável para fazer aquilo que você deseja fazer. Então, você precisa enriquecer investindo nesses produtos aqui, que são seguros, são simples, que todo mundo consegue ter acesso com tranquilidade. Então, convido você a vir conhecer o cronograma, o nosso programa de treinamento. O que a gente vai cuidar lá? O que a gente vai tratar lá? Esse treinamento tem 8 módulos, então, que é a parte comportamental do coach financeiro, a íntegra do mercado financeiro, desde indicadores, entender aquelas sopinhas de letras, CDI, CDB, LCI, LCA, index, enfim, vamos entender tudo isso aí. Além disso, entender os produtos de renda fixa. Vamos conhecer tudo sobre fundos, o que realmente importa para que você compre o melhor fundo. As pessoas acham que investir em fundo é que nem investir em renda fixa, não é. A gente tem que ter um certo cuidado, precisa ter acesso ao gestor, conhecer o histórico, saber o que ele vai fazer para frente e ainda acompanhar. Tá? Eu quero explicar para vocês uma estratégia que se chama Estratégia dos Milionários, que envolve o mercado de ações, que envolve também o mercado de opções, mais o mercado de agrícolas, nós vamos conhecer também, que é commodities financeiras, mais commodities agrícolas. Nós vamos conhecer uma alternativa de renda variável, que é o COI, Certificado de Operação Estruturada. Eu vou estar mostrando para vocês como é que funciona esse mercado, é muito legal também. E o que é o grande plus, o grande boom desse treinamento, realmente é a carteira eficiente. Você destinar o produto certo, o dinheiro certo, na hora certa, no momento certo, no objetivo certo. Isso as pessoas não têm. E quem fazer esse treinamento passará a ter. Tá bom? Note que isso aqui é um gráfico do Ibovespa. Tá? Isso aqui não é nem para olhar para preço de ações, é para entender ciclo de economia mesmo. Né? Note que os momentos de alta, eles são grandes e são fortes e duradouros, assim como os movimentos de baixa, que são grandes, fortes e duradouros. Então, já passamos um ciclo, 2, 3, 4, e estamos indo para o quinto ciclo, que deve ser um ciclo de alta. A gente já vem desde 2008, desde aqui, ó, desde 2008, com sérias dificuldades no mercado financeiro brasileiro. A economia não cresce, as empresas têm dificuldade, e agora tudo indica que o Brasil terá condições de voltar ao crescimento. Esse crescimento provavelmente irá durar anos, 5, 6, 10 anos, até vir a próxima crise, porque é normal, é cíclico, e a gente
precisa aproveitar esse momento. Não deixe o cavalo passar encilhado. Depois a gente vai ficar só, eu devia ter feito, eu devia ter ido atrás. Depois que passar, não vai mais ter jeito. Se você quer aproveitar esse ciclo, se você quer entender mais, se você quer se planejar, a gente tem a solução. A gente tem essa proposta, a gente tem esse treinamento. Mas quanto custa? Na verdade, ele custa muito menos, olha só, ele custa muito menos do que realmente ele vale, do que realmente o valor que a gente entrega. Eu diria que para você participar desse projeto, o valor dele, o valor que você paga para ter acesso a essas informações, ela é infinitamente menor do que você recebe em troca em termos de conteúdo, em termos de possibilidade de alavancagem do seu retorno. Ele se paga de forma rápida. Basta você se inteirar um pouco mais sobre o mercado. E isso deve acontecer. Qual é que é o preço, então? O nosso preço normal, o preço desse curso, ele é de R$ 1.690 à vista, ou 12 vezes de 168. Mas calma, eu não vou te cobrar isso aí, não. Não agora. Eu tenho um projeto melhor, eu tenho uma oferta melhor. Mas antes de te falar, eu gostaria de te falar ainda sobre outras alternativas, porque a gente precisa pensar um pouco, para que eu tenha medida de comparação. No treinamento eu falo toda hora que a gente precisa comparar. Então aqui é a mesma coisa, vamos comparar. Antes de você achar caro ou barato, nós vamos pensar um pouco. Quanto que custa o acesso a um profissional de qualquer área? Seja um coach financeiro, seja um médico, um dentista, seja um advogado, quanto é que custa a hora dessa pessoa? R$300, R$500, R$1.000, depende. Então, olhe bem, uma hora custa R$300, média aqui, mais ou menos de um cálculo que eu fui atrás. Quanto que custa um treinamento comportamental? Já fazendo uma propaganda aqui para os meus amigos do Dale Carnegie, do Mastermind, da Escola do Sucesso, por exemplo, né? Fazendo um pouco de propaganda para eles, que são treinamentos fantásticos, são ótimos treinamentos. Mas quanto que custa esses treinamentos? R$4.000 na média, até mais do que isso agora. Quanto que custa uma cadeira de economia na faculdade? Você está fazendo uma faculdade de economia, uma faculdade de administração, uma faculdade de contábeis, ou qualquer uma outra, e economia faz parte para todas as áreas, né? Desde a pessoa que é pós-doutorado até aquele que tem a 4ª série. Economia faz parte do nosso dia a dia, a gente precisa se preparar. Quanto é que custa? R$3.000, mais ou menos. Eu fiz a pesquisa. Quanto que custa também uma empresa de research, né? Aquelas empresas que vendem planos ali de informação, né? Aproximadamente R$300 por ano também. Então, passou 10 anos assinando lá uma research, um Empíricos, uma Eleven, uma Suno Research, por exemplo, entre tantas outras. Você passou 10 anos e você pagou R$3.000 por isso, né? É ou não é? Então, eu tenho uma ótima notícia, eu tenho uma boa notícia. Estamos na Black Friday e esse curso, hoje, nesse momento, para quem adquirir esse curso agora, ele vai custar apenas R$690. Você pode parcelar ele em 6 vezes, caso queira, vai ser 125,23 centavos em 6 vezes, então 125 por mês. E ainda você conta com alguns bônus, vamos lá. Esses bônus, eles são bons, hein? Eles são fortes. Área acesso na área de membros por 2 anos, mais a atualização desse treinamento. Além disso, eu vou te colocar numa lista de transmissão e você irá receber alguns conteúdos via WhatsApp e e-mail para o resto da vida, é só você querer isso. Você terá 2 horas de consultoria diretamente comigo,
para os primeiros 20 alunos inscritos apenas, porque eu, infelizmente, não tenho tempo para atender todo mundo. É uma pena, mas infelizmente eu não tenho esse tempo. Mas a gente vai marcar via Skype, a gente vai marcar de noite, se for o caso, mas a gente vai conversar pelo menos 2 horas dessa consultoria direta para mim entender o seu caso, para mim melhorar o seu resultado, para mim tentar melhorar a sua condição. Você vai receber também acompanhamento de carteira recomendada de renda fixa, de fundos imobiliários, mais ações recomendadas por analistas autorizados pela CVM, são analistas CNPI, né? E o envio de conteúdo variado mensalmente através dessa lista de transmissão via WhatsApp e e-mail. Tá? Você vai ter ainda, você conta com a garantia de 30 dias, então se você adquiriu o treinamento, viu o primeiro módulo, o segundo módulo, e por algum motivo você não gostou do treinamento, não gostou da minha voz, não gostou do meu comportamento, não gostou da cor do slide, ok, você nos mande um e-mail, a gente devolve o seu dinheiro na integralidade, sem fazer nenhuma pergunta. Tá? A gente quer a maior transparência possível e a gente não vai ficar enchendo o saco. A gente simplesmente devolve o teu dinheiro, caso você não goste desse treinamento, e tá tudo certo, a vida que segue. Tá bom, gente? Olha só, eu vi essa frase alguns dias atrás do Warren Buffett e ela mexeu muito comigo. Tá? Se você não encontrar um meio de ganhar dinheiro enquanto estiver dormindo, você irá trabalhar até o último dia da sua morte. Forte, né? Eu não quero trabalhar por necessidade até o último dia da minha morte. Eu quero trabalhar porque eu gosto de trabalhar, não por necessidade financeira. Eu posso querer trabalhar até os meus 90 anos de idade, 100 anos de idade, se Deus assim me permitir. Mas, quando eu quiser, essa semana eu não vou trabalhar, essa semana eu vou viajar, eu posso ter essa condição e isso não será um impacto na minha vida financeira. É isso que eu quero para o meu futuro. E para que isso aconteça, tem mais uma frase aqui do Warren Buffett, que eu gosto muito, é que se alguém está sentado na sombra hoje, é porque alguém lá atrás, há muito tempo, já plantou uma árvore. Ela cresceu e hoje ela gera, além dos frutos, uma sombra maravilhosa para que você consiga ficar na sombra. Então, trazendo isso para as finanças, vamos começar a plantar nossa árvore, vamos começar a semear agora. Estamos apenas na semente, né? Nós estamos pensando médio e longo prazo, nós vamos plantar nossa árvore agora, porque lá na frente a gente vai querer estar na sombra. E para que a gente consiga realmente estar na sombra, a gente precisa fazer algo agora. Então, aproveite esse momento, adquira o nosso treinamento, você vai ver que tem material legal, você vai ter bastante informação, você vai ter esse acesso, tira dúvidas comigo diretamente, eu tenho equipe para me ajudar, a gente vai estar ali disposto a tirar as suas dúvidas, além da questão de poder conversar comigo diretamente. Aproveite, compre esse treinamento, adquira esse treinamento, que ele já fez diferença na vida de muitas pessoas, espero que faça diferença na sua vida também, tá certo? Tudo de bom, que Deus lhes acompanhe, que você tenha uma vida plena, uma vida farta, uma vida de abundância. É isso que eu espero de coração para todos nós, tá bom? Tchau, tchau e até mais.